Bom dia, amigas. Bom dia, meninas. Bom dia. Mais uma vez aqui com a nossa live das mulheres de Deus. Não só das mulheres, mas do homem, das crianças, do jovem, adolescentes. Nós, quando falamos para todos, mesmo que seja um tema para as mulheres, um tema feminino. Esse é um recado para todos nós, porque a palavra de Deus não tem sexo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Muitas vezes, quando está falando para as mulheres, ela está falando diretamente para os homens e assim ao contrário, ok? Então, hoje vamos fazer a terceira parte do livro de Ruth. Hoje, terceira parte, amanhã, quinta-feira, a última parte do livro de Ruth. E sexta e sábado, e talvez domingo, nós vamos contar aqui algumas histórias que nós já temos recebido das pessoas, alguns testemunhos que nós temos tido, para que nós possamos crescer umas com as outras. Por isso, se você tem a sua história, seja de vitória ou não seja de vitória, porque muitas vezes quando nós falamos de histórias, nós achamos que é só vitórias. Não, nós temos uma história triste. Nós temos minha amiga Maria Carvajal, mãe da minha filha. Essa é mãe da minha filha, né? Minha amada, querida missionária Ela, que eu amo de paixão, mas Emanuel. Que Deus abençoe você, minha amada irmã. Então, quando nós estamos falando para as mulheres, nós estamos falando para os homens, falando para as crianças, adolescentes. Quando nós estamos falando de histórias, nós estamos falando de bênçãos, falando de derrotas. Porque muitas vezes aquelas derrotas que nos levam lá para a caverna, como levou Elias, ela também nos traz bênção, ela também nos traz aprendizado, ok? Então, por isso, se você tem uma história para contar, se você passou algum período difícil na sua vida, e mesmo que você ainda não tenha superado esse período, você pode contar a sua história. Nós temos histórias de irmãs que estão passando pelo cancro, amigas que estão passando pelo cancro, ainda não superaram, ainda não estão curadas, mas é uma história de vida, uma história de experiência, porque você é escolhida para ter história. A nossa história vai ficar escrita, ou vai ficar gravada aqui, para que daqui a uns anos, né, se Jesus não voltar, alguém possa ouvir a nossa live e dizer quanto tempo aconteceu isso. Quão vencedoras são essas mulheres, quão forte, quão valente, uau! Uhul! E assim a nossa vida, a nossa história, as mulheres de Deus, as mulheres escolhidas para batalhar. Nós temos tantas histórias verídicas, nós não precisamos inventar a história, porque nossas histórias são verídicas e nós temos ainda muito para contar. Sexta, sábado e domingo teremos aqui histórias para contar. Conta-me a sua história. Vamos estar aqui conversando, falando um pouquinho, né? Se você quiser, deixe em off aí, particularmente. Nós não vamos dizer o seu nome, a não ser que você queira que eu diga. E nós queremos contar a sua história. Eu sei que você tem muito para nos ensinar, porque todos nós aprendemos um pouquinho no dia a dia, aprendemos umas com as outras, né? Ontem uma amiga ligou-me e ela disse que estava assistindo a live, que chorou muito durante a live, e diz assim, mas eu não posso seguir o Deus da minha sogra. Então, essa história de Ruth e Noemi é uma história verídica, mas você pode ser a sogra, você pode ser a sogra, e a sua sogra pode ser a nora, e a sua sogra seguir o Deus que você serve. O Deus que nós servimos é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso fique bem claro, que hoje com tantos milhões de deuses existentes, na Índia tem 300 milhões de deuses, né? Então tudo é Deus, mas Deus verdadeiro, único, Criador dos céus e da terra. Nenhum Deus criou a céu e a terra a não ser o nosso Deus. Nós temos esse privilégio, né? O Deus que eu sirvo é dono disso tudo. O Deus que eu sirvo faz isso e acontece. O Deus que eu sirvo faz isso e muda a minha história, muda a sua história. Ele mandou o filho dele morrer na cruz para me salvar. Então a sua sogra pode seguir o seu Deus também. Você pode falar de Jesus para sua sogra. Ah, mas é difícil? Não é fácil não. Mas você pode pôr hinos. A minha sogra seguiu o Deus que eu segui. Então eu contei a experiência aqui. Minha sogra foi salva. Eu lembro quando a minha sogra aceitou Jesus. Já estou contando um pouquinho da história, né? Mas eu não consigo, sabe? Dá aquela comichão assim, uma comichão na língua para falar. A minha sogra estava orando com a irmã lá na igreja. Uma irmã também quase da mesma idade que ela, um pouco mais nova. E minha sogra teve ciúme de mim. Ela disse, por que você está orando com aquela senhora? Eu disse, porque ela está precisando de uma bênção.
Ela ora comigo, senhora, mas você quer aceitar Jesus? Quero. Então ela aceitou Jesus e graças a Deus que o tempo dela já estava contado e nós não sabíamos na altura. E foi uma grande experiência. Eu ainda vou contar por completo a história da minha sogra. Então, nesse caso, foi o contrário, né? A minha sogra serviu o Deus que eu sirvo, graças a Deus, né? Importante que ela está bem diante do Senhor. Então, vem comigo hoje, vamos ver o que uniu, né? Ruth e Boaz, essa linda história de amor, a história da igreja com Jesus, né? E muitas vezes nós, para sermos igreja, precisamos de ter recursos, né? Não é recurso financeiro, precisamos ter ocasião. Ah, como é que você foi para a igreja? Dizem que no ditado popular diz que cachorro entra na igreja quando encontra a porta aberta. Por isso que a palavra fala, batei, batei e abri-se-vos dá. Você não é cachorro para entrar na igreja porque a porta é aberta. Você é um servo, você é um escolhido por Deus. E é você que escolhe Jesus. Jesus escolheu a ti para servi-lo, mas ele não te obriga a servi-lo. E ele disse, batei, batei, abri-se-vos dá. Eu sou a porta. Bate em mim. Quantas vezes nós batemos em Jesus? Quantas vezes nós batemos em Jesus? Quantas vezes você tem batido em Jesus? Mas ele é capaz de suportar as dores, os sacrifícios, por amor a você, por amor a mim. Vamos ver essa história de amor. O que uniu Ruth e Boaz? Expectativa? Não leia, vem ler comigo. Vamos caminhar junto nessa história de amor de Ruth e Boaz. Ok, Boaz estava na eira. O que é a eira? Onde colhia os trigos, né? Ali as pessoas iam colhendo, né, as espigas de trigos, de cevada, né? Eu penso que nessa época era cevada, mas era assim feita a agricultura antigamente. Não tinha essas maquininhas supersônicas aqui, daqui um dia vai ser só por telecomando. Então Boaz e Ruth estavam na eira, estavam no campo, estavam no trabalho. Bem-vinda, minha amiga. Então, certo dia, Noemi, sua sogra, disse, minha filha, tem que procurar um lar seguro. Minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Então, Noemi estava preocupando com a casa. Muitas vezes nós preocupamos com aquilo que é aparente, né? Aquilo que é formal, mas Deus não quer nada disso. Então, Boaz, senhor das servas com quem já você esteve, é nosso parente próximo. Então, ela estava ali apresentando Boaz para Ruth. Noemi, sogra de Ruth, estava ali fazendo um casamento, né? É como eu e você, evangelista, nós quando apresentamos Jesus para alguém, nós estamos fazendo um casamento, né? Olha, Jesus é o seu noivo, eu vou te apresentar, você vai ter um lar, você vai ter um lar seguro. Onde é o nosso lar seguro? Na eternidade. Então, ali, Noemi já estava cogitando ali aquele namoro, aquele casamento. Então, a Noemi já estava apresentando, olha, este é Boaz, ele é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira, né, onde fazia uma limpeza, tirava as cascas, né, da cevada. Espera que eu esqueci de tirar aqui o som, só um minutinho, às vezes eu esqueço. Ok, já continuamos. Então, Boaz, como rei, estava trabalhando. Jesus, como rei, como Deus, ele continua trabalhando na minha vida e na sua vida. E muitas vezes nós, como missionários, como servos, levamos alguém a Jesus. Olha, eu vou te apresentar o meu príncipe, o meu noivo, o meu Senhor está aqui. Você pode. Você tem a bênção sobre a sua vida. Ele é nosso parente, ele tem o nosso DNA, ele tem a nossa impressão digital. Então, essa noite ele vai estar trabalhando. Quantas noites Jesus está trabalhando por mim e quantas noites Jesus está trabalhando por você, limpando a cevada, limpando a eira, tirando aquelas casquinhas, tirando aquelas dores, aquelas amarguras, né, que a gente tem dentro do peito. Ai, eu estou triste porque minha amiga falou que o meu cabelo está feio. Ai, eu estou triste porque aquela irmã falou que o meu dentinho é torto. Opa, tem coisas mais importantes para se preocupar. É bom cuidar da aparência, é bom estar chique, bonita, ótimo, maravilha, mas não é o essencial. Não adianta você ter uma aparência linda e por dentro está podre, da sua boca só saem palavras podres. Você, mulher de Deus, precisa ter palavras sábias. As suas palavras precisam edificar e abençoar e não amaldiçoar. Então, no versículo 3, olha os conselhos que a sogra dá para Ruth. No versículo 3 diz assim: lava-se, perfuma-se,
vista-se melhor, com roupas lindas e desça para ele. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Então ela estava ali já armando, né? Olha, põe perfume, põe-se bonita, põe vestidos bonitos. Assim que a mulher deve andar. Não para persuadir os homens, como nesse caso foi, mas porque nós somos mulheres de valor, porque nós somos lindas por dentro e por fora, né? E não desça até que ele seja bebido, porque ela queria que Boaz estivesse ali um pouco embriagado, né? E muitas vezes nós, para ter encontro com o Espírito Santo, né? A bebida fala do Espírito Santo, aquele que muda os nossos pensamentos. Quando o Espírito Santo toca em nós, nós mudamos a nossa mente, nós mudamos o nosso estado de espírito. Então Boaz estava ali com o pensamento mudado, como noivo, o Senhor Jesus. Na hora da morte ali, Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice, se possível. Mas não foi possível, porque isso era um projeto, era uma profecia que estava se cumprindo na vida de Jesus. E ali também uma profecia cumprindo na vida de Ruth e na vida de Boaz. Então, quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que está me dizendo. Esse era um costume da época. Atenção que isso não é o nosso costume hoje, mas era um costume da época, atenção. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Resgatador, como Jesus é o nosso resgatador. Como Jesus morreu na cruz por você. Boaz então lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Olha a bênção, olha a maravilha, né? O Senhor abençoa, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que você me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Você é mulher virtuosa, respeitadora, honesta, que busca a hora certa, a hora que o Espírito Santo age. Né? Ali, Ruth esperou a hora que o Espírito Santo agiu. E você também, como mulher de Deus, como mulher honesta, precisa esperar a hora que o Espírito Santo age. Mas quando eu vou saber? O Espírito Santo vai tocar no seu coração, porque você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, né? Como Jesus, né? Boaz era como Jesus, resgatador de vidas. Mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada. Então aqui Joás disse que havia 2 resgatadores. Na nossa vida também há 2 resgatadores. Um resgatador para o reino de Deus e outro resgatador para o reino das trevas. E você pode escolher. Ele pode escolher, mas a decisão será sempre sua. Todos os 2 resgatadores te querem. Todos os 2 resgatadores podem te querer. Mas você vai fazer a escolha. Qual resgatador que eu quero? O mais novo, o mais velho, o mais bonito, o mais feio? Ou aquele que se deu por mim? Aquele que eu esperei a hora certa e o Espírito Santo tocou em mim. O Senhor Jesus. Ele é o seu fiel resgatador. Então ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou, ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá.
Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Jesus também nunca descansou. Jesus nunca parou até que toda a questão fosse resolvida, até que o plano de salvação para a minha vida e para a sua vida fosse consumado. Ali havia um preço. Boaz começou já a pagar o preço. Jesus, nos encontros que ele teve com a humanidade, ele sempre, nunca deixou ninguém voltar de mãos vazias, como Boaz fez com Ruth, 6 medidas de farinha. 6 medidas de farinha. 6 dias Deus trabalhou para construir a vida humana, 6 dias Deus trabalhou para construir o mundo, e no 7º dia ele descansou. Aqui as 6 medidas de cevada simbolizam o trabalho que Deus fez, aquilo que Deus faz para mim, aquilo que Deus faz por você, e Deus tem o melhor dele para ti. E Deus não quer que você esteja aí sendo mal falada. Deus não quer que você seja vulgar, mas Deus te quer acolher nos seus braços. E Deus quer que você seja autêntico. Então, o que Deus usou ali para aproximar Boaz de Ruth? O que Deus tem usado para aproximar você de Deus? Deus pode estar usando essa live nesse momento. Deus pode usar uma mensagem que alguém vai enviar para você. Deus pode usar uma enfermidade, uma falta de trabalho ou um bom trabalho. Deus usa como quer, Deus faz como quer. Você precisa estar no projeto de Deus na hora certa, no momento certo, e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou uma mulher guerreira, eu sou uma mulher valente, e eu vou onde o Senhor mandar, porque o Senhor é o meu pastor. E eu quero viver debaixo dos teus cuidados. Olha o cuidado que Boaz teve com Ruth. Não queria que ela fosse difamada. O Senhor não quer que a sua igreja seja difamada. O Senhor não quer que você, mulher, seja difamada. Então, conserte as coisas. Você errou. Há perdão? Há sempre perdão. Basta você se humilhar e orar e pedir a Deus graça e misericórdia para mim. Eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Eu quero que este resgatador venha resgatar minha vida. Eu não quero outro resgatador, mas eu quero o Filho de Deus como resgatador da minha vida. E Ele vai fazer isso por você, porque Ele ama a sua vida e porque Ele nunca te abandonou e jamais Ele vai te abandonar, porque Ele ama, Ele é Deus forte, Ele é Deus poderoso, poderoso nas batalhas, nas guerras. Deus quer o melhor para você. Amanhã encerraremos essa história de amor verídica que aconteceu alguns 1000 anos atrás, Talvez 3, 4 mil anos atrás, mas Deus ainda continua vivo, ainda continua falando conosco através dessa história. Você quer ter uma história de amor como o de Ruth e de Boaz? Aceita Jesus. Ele é teu resgatador. E não esqueça, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Mas a minha sogra é difícil, a minha cunhada é difícil, a minha mãe é difícil. Eu também sou. Eu também fui, ainda vou contar minha história aqui. Espera, aguarde. Sexta-feira, sábado, domingo, nós vamos ter muitas histórias para contar. Histórias de amor, história de guerra, história de choro. Final feliz, final não tão felizes. Mas nos aguarde, contamos com você, contamos com a sua história. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus. E Deus ama a sua vida e eu amo a sua vida. Eu quero que você ame a minha vida também. Vamos orar? Que Deus abençoe no Senhor, que esse dia seja um dia de paz, de alegria, de fé e que nós não percamos as batalhas, mesmo que ela seja difícil, Senhor, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa cada mulher que está ouvindo, cada um varão, cada servo, cada serva, Senhor, que sejamos resgatados pelo Filho de Deus, em nome de Jesus. Olha, varões, homens, Novembro Azul, olha, nós vamos ter uma história de um homem aqui para contar, sexta-feira. Vamos ter uma história de um homem, já tem aqui a história de um homem que superou o cancro. Então, se você quiser ouvir essa história, sexta-feira, vai estar junto comigo na live, que nós vamos contar essa história, ok? Vocês, homens, Novembro Azul, exame de próstata, pulmão, intestino, mama. Muitos homens morrem com cancro de mama. Vão lá fazer os exames. Se você sente algum problema, não deixe de ir ao médico. Os homens são tão vulneráveis quanto as mulheres, ok? Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser.